Irmãos, a nossa vida ela é marcada por alguns desafios. Assim como eu tive os meus desafios, a pastora teve os seus desafios, a Jennifer é minha filha, teve os seus desafios, mas está aqui na presença do Senhor, a cada dia sendo forjada dentro dela o caráter de Cristo. Então, a nossa maior dificuldade não é falhar, mas reconhecer e continuar a caminhada. Então, filha, deixa o Espírito Santo te usar nessa noite. Entrega tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Mas aí eu quero chamar a sua mamãe para orar por você nessa noite. Amém? Vamos orar, todo mundo levanta suas mãos em direção aqui. Soberano Deus querido, Deus amado, neste momento, Senhor, colocamos a vida da tua filha em tuas mãos. Usa, Senhor, que ela não venha falar dela mesma, mas que ela venha falar através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, Pai. Venha falar conosco, abre nossa mente, nosso coração, Senhor, que nós podemos aprender a tua palavra, para que nosso caráter seja mudado todos os dias, e que a cada dia nós podemos parecer cada vez mais contigo, Senhor Jesus Cristo. Abençoa ela e fala com ela através da tua palavra, em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. E as palmas que louvam o Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite. Espero que todos estejam bem e que vocês estejam preparados para continuar ouvindo a voz do Senhor. Porque desde que nós entramos neste lugar, o sobrenatural do Senhor, ele já vem acontecendo nas nossas vidas. Amém? Amém. E nessa noite nós vamos usar 2 textos como base. Um para fazer a introdução e o outro para a aplicação. Então eu peço para que os irmãos fiquem atentos para não perder as pérolas que vêm do reino, amém? Nós vamos começar então em Atos 17, a partir do versículo 16. Que diz assim: Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia na sinagoga e ali falava com os judeus e os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então, eles os levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas notícias. Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoraram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Amém? Após a ressurreição de Cristo, o Senhor ele comissionou seus apóstolos dizendo: ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós vemos na Bíblia que Paulo ele se converte, ele se torna um apóstolo e ele passa a entender a comissão do Senhor. Então, ele se posiciona e passa a ir por todo mundo pregar o Evangelho. Durante a sua segunda viagem missionária, ele ministrou na Macedônia, onde muitas vidas se renderam ao nome do Senhor. Porém, ele começou a enfrentar sérias perseguições ali na Bereia. E então ele decide sair daquele lugar e ir para Atenas,
e ele fica lá aguardando Silas e Timóteo chegar naquele lugar. Só que Paulo, ele não chega naquela cidade como um turista normal, como uma pessoa que acha tudo lindo, que só vê as paisagens. Muito pelo contrário, ele chega lá como um radar, ele chega lá preparado para observar cada detalhe daquela cidade. E assim como quando ele começa a explorar a cidade, ele já fica muito irritado, ele já fica revoltado, porque Atenas era conhecido por ser uma cidade explorada pela sua arte e pela filosofia, porém era uma cidade completamente idólatra, completamente voltada aos deuses. Petrônio, que era um escritor romano daquela época, ele dizia que era mais fácil encontrar deuses na rua do que propriamente homens, até mesmo porque tinha uma estimativa de 30 mil altares de deuses pagãos e somente 10 mil homens. Então, quando a gente olha para esses números, a gente fica espantado mesmo. Porque como pode uma cidade ter tão poucas pessoas e tantos altares assim para as pessoas devotarem a sua adoração? Mas quando nós olhamos, observamos o mundo ao nosso redor hoje em dia, não está diferente. As pessoas têm vivido a cada dia mais para si próprio, apenas enxergando o seu próprio umbigo. As pessoas têm focado em satisfazer os seus mais terríveis desejos e a glória do Senhor tem passado. Nós viemos de um tempo em que nós achávamos que idolatria era somente a adoração a santo. Mas nós já aprendemos várias vezes que idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor em nossas vidas. Se a palavra do Senhor nos diz que nós devemos priorizá-lo, isso significa que nós devemos colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. E a partir do momento que nós gastamos todo o nosso tempo, todo o tempo que Ele nos deu para nos derramarmos em Tua presença, e nós gastamos com coisas fúteis, automaticamente nós mudamos a prioridade, deixamos de exaltar o reino e vivemos para nós mesmos. Então isso se torna uma idolatria. Automaticamente nós pecamos contra o Senhor. Então eu gostaria nessa noite de começar trazendo uma reflexão para nós. Será que nós estamos adorando a deuses pagãos? Será que por algum momento nós estamos devotando o nosso altar que pertence ao Senhor com coisas fúteis, com deuses estranhos? Paulo, ele se revolta com aquela cidade porque eles sabiam quem era Deus, mas eles não o conheciam de fato. E o Senhor, ele nos chamou com um propósito único e exclusivo. O Senhor Jesus, Ele não escolheu a mim e a você. Ele não nos selecionou no ventre da nossa mãe para nós termos apenas informações de quem Ele é. O Senhor nos chamou para nós vivermos ao lado dEle. O Senhor nos chamou para o conhecermos intimamente. O Senhor nos chamou para passarmos todos os dias da nossa vida ao seu lado. Paulo, quando ele está ali em Atenas, ele entende a necessidade do ambiente. Ele entende que as pessoas não tinham esse conhecimento verdadeiro sobre o reino do Senhor. E a palavra que nós lemos diz que todos os dias ele falava com os judeus e os não judeus. Assim como ele ia também na praça e falava com todas as pessoas a respeito de Jesus e a respeito da ressurreição. Até que começaram a questionar sobre esse Deus estranho que Paulo estava pregando ali naquele lugar. E as pessoas se incomodaram tanto que eles decidiram levar Paulo para uma reunião na Câmara Municipal chamada Areópago. E ali eles começaram a questionar novamente: que Deus estranho é esse que você tanto fala? Quem é esse que você está anunciando a nós? E nesse momento Paulo, ele se posiciona, ele se coloca de pé e ele faz uma confissão sobre o primeiro dia que ele passou naquele lugar. E ele diz que quando ele estava andando por aquela cidade e estava vendo todos aqueles altares aos deuses pagãos que eles adoravam, algo lhe chamou a atenção. Ele viu um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E ele fala: eu vim aqui nesse dia, nesse momento, para falar uma coisa para vocês.
Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou aqui posicionado anunciando a vocês. Paulo está dizendo em outras palavras que se havia algo oculto sobre o reino de Deus, que se a presença de Deus ainda tinha dúvida para aquelas pessoas, ele estava ali trazendo clareza para a mente e para o coração de cada um. Ele estava ali dizendo que as pessoas iam adorar a Rei dos Reis por saberem quem ele é e não seriam mais enganados com deuses pagãos. Paulo, ele diz: esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e ele não mora em templos feitos por mãos humanas. É como se Paulo estivesse dizendo naquele momento: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e por meio dele tudo foi feito, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, toda honra e toda glória é somente para Jesus. Quando ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele está querendo dizer que Deus não está mais limitado a uma salinha, a um quartinho, não. Ele está querendo dizer que Deus não se limita mais a uma caixa de ouro. Paulo, ele está querendo dizer que o lugar que escondia a presença onde Deus se revelava se rasgou de cima a baixo, e agora nós temos acesso à presença do Santo dos Santos. Ele está dizendo que nós não precisamos mais nos limitar, porque a habitação do Senhor não está no quarto. A habitação do Senhor está dentro da minha vida. A habitação do Senhor está dentro da sua vida. E basta nós aceitarmos como um único e suficiente Salvador. Paulo, ele continua sua ministração ali no Areópago. E ele diz em Atos 17, 26, que de um só homem Deus criou todas as raças humanas. Antes de criar todos os povos, Deus marcou o lugar onde eles iriam morar e por quanto tempo eles permaneceriam lá. Gênesis nos diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, e o fez cair em um sono profundo, e tirou uma de suas costelas para fazer a mulher, e os abençoou e disse: multipliquem e sejam férteis. Isso significa que o mesmo Deus da criação é o mesmo Deus da história e é o Deus da geografia, porque nele nós vivemos, nós nos movemos, e é no Senhor que nós existimos. Tudo é sobre o Rei da Glória, não é sobre nós, não é sobre as nossas necessidades, é sobre o Rei dos Reis. O Senhor, ele se apresenta a nós como eu sou. O Senhor, ele não se apresenta a nós como um Deus desconhecido. O Senhor, ele se apresenta a nós como Emanuel, que é Deus conosco. O Senhor se apresenta a nós como Yahvé, o Deus eterno. Ele se apresenta a nós como El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Esse Deus é a quem nós servimos, um Deus vivo, um Deus que não se esconde, mas um Deus que tem prazer em se revelar ao seu povo, em se revelar a todos aqueles que crê e confia em sua presença. A palavra nos diz que vidas se renderam ao Senhor nesse momento em que Paulo traz essa ministração, principalmente um ministro da própria Câmara Municipal. E na Câmara Municipal era um lugar que só tinha os top, e um deles abre o seu coração e se rende ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala, não tem como a gente permanecer da mesma maneira. Quando Jesus fala, a vida eterna começa a fluir de dentro de nós. O Senhor, ele tem algo sobrenatural para as nossas vidas, e está na hora de nós abrirmos o nosso coração para recebermos tudo aquilo que ele tem preparado para nós. E eu li, irmãos, essa passagem como introdução até aqui para te falar que se você não sabia qual era o nome do seu altar, que se você não sabia a quem o seu altar pertencia, eu vim te falar que o seu altar tem um nome, e o nome dele é Jesus. O seu altar tem um nome, e o dono dele é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis.
tudo. Aleluia. E agora que nós entendemos a quem o nosso altar pertence, que é ao Senhor, nós vamos dar continuidade em Levítico 6, a partir do versículo 8, para nós sabermos o que é que nós devemos fazer com o nosso altar. Que diz assim, deixa eu beber uma aguinha. E diz assim o versículo 8: O Senhor disse a Moisés: ordena a Arão e aos seus filhos o seguinte: esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Ele retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e colocará as cinzas ao lado do altar. Depois ele trocará de roupa e levará as cinzas para fora do arraial a um lugar puro. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles serviam como intermediários no culto ao Senhor. Eles representavam Deus diante do povo e representavam o povo diante de Deus. Por isso, cabia a eles cuidarem das ofertas e dos sacrifícios que seriam oferecidos. Essa função também incluía a inspeção dos animais para saber se eles estavam em um estado apropriado para fazer a oferta. Arão, ele foi consagrado como sacerdote por seu irmão Moisés, através de uma ordenança de Deus. E Arão, ele passou a ser responsável por todos os trabalhos de cunho sacerdotal. E os seus filhos, posteriormente, também seriam consagrados a sacerdotes. E o Senhor, ele deu uma ordenança a Moisés para que ele dissesse a Arão e a seus filhos a respeito do holocausto. Esse livro de Levítico, ele traz em detalhes toda a regulamentação de cunho sacerdotal. Ele fala sobre os diferentes tipos de ofertas e os sacrifícios que deveriam ser oferecidos, tanto com propósitos de gratidão e paz, quanto expiatórios também. Nós bem sabemos que Deus anulou esse primeiro sistema de sacrifícios para estabelecer um segundo sistema, como eu havia dito antes. E nós sabemos também que os sacrifícios daquela época não tinham o poder de retirar o pecado das pessoas. Então eles continuavam presos aos seus pecados, eles continuavam impuros, totalmente focados naquilo em que eles já estavam acostumados a fazer. Mas no livro de João, no capítulo 1, no versículo 29, João Batista traz algo poderoso. Ele traz algo fantástico a respeito de Jesus. E sabe o que ele diz? Eis aí que vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios não tinham poder para retirar o pecado do povo, mas haveria o Todo-Poderoso. Haveria que viria para retirar os nossos pecados de uma vez por toda e purificar as nossas vidas. Jesus, ele fez exatamente como Deus havia lhe ordenado. Ele se entregou por nós como Cordeiro Santo, sem mácula, para que nós pudéssemos ser perdoados de uma vez por todas pelos nossos pecados. Ou seja, não tem mais nada que nos afaste da presença do Senhor, não tem mais nada que nos distancia dele, não tem mais nada que seja impossível. Basta nós querermos, basta nós aceitarmos, basta nós tomarmos a decisão mais importante das nossas vidas. Através de Jesus, nós temos hoje a total liberdade para entrar no lugar santíssimo, no verdadeiro ambiente de adoração. E quando a palavra nos orienta que vocês me adorem em espírito e em verdade, é porque o Senhor mesmo nos deu esse acesso através da sua graça. A graça, ela não nos custa nada. A graça é de graça, mas ela não foi de graça. Teve um que pagou o alto preço para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. E é a Ele que nós viemos render todo louvor e adoração. Aleluia! E hoje nós temos a oportunidade
de apresentarmos, de oferecermos ao Senhor um altar puro, para que o Senhor queime continuamente sobre as nossas vidas. E eu gostaria de focar um pouco agora em relação ao nosso altar. Dependendo da tradução bíblica, altar aparece 396 vezes no Antigo Testamento. Altar vem da palavra hebraica misbea, que significa lugar de sacrifício. Era também o lugar onde Deus manifestava o seu poder e a sua provisão. Era um lugar de adoração entre Deus e o povo. Nós vemos na Bíblia também alguns exemplos de altares ativos diante do Senhor. Abel, ele entendeu que ele precisava adorar ao Senhor de todo o coração, e ele foi e separou aquilo que ele tinha de melhor para entregar no altar do Senhor. E o seu testemunho ficou até os dias de hoje, um testemunho vivo. Assim como Noé, ele também tinha um altar ativo diante do Senhor, um altar que expressava gratidão pela salvação e por Deus ter livrado toda a sua família da destruição. E Abraão, ele também tinha um altar de obediência. Quando o Senhor pediu o seu único filho como oferta, ele foi entregá-lo ao Senhor, o seu único filho, sem questionar. Ele foi de todo o coração, ele colocou o seu filho lá para ser oferecido ao Senhor, e o Senhor gerou a ele o livramento, porque o Senhor, ele requer as nossas motivações, ele quer saber as nossas intenções, ele quer saber aonde está o nosso coração. E sabe quem mais, irmãos, teve um altar ativo diante da presença do Senhor? Jacó, Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Davi, Salomão, Esdras, Neemias. Todos eles tinham a disponibilidade, tinham disposição em servir ao Senhor com excelência. A Bíblia, ela nos ensina que nós estamos vivendo a nova aliança, e nessa nova aliança nós também temos um altar para o Senhor. Só que esse altar, ele não é mais feito de pedra, ele não é mais feito de barro, de madeira, de prata e nem de ouro. Hoje o nosso altar é o nosso coração. E deixar esse altar preparado para tudo aquilo que o Senhor tem a nos entregar requer algumas exigências. É um pouco difícil porque requer que ele esteja edificado para nós recebermos a nossa porção do Senhor. Mas isso não significa que é impossível, porque a palavra do Senhor nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas cabe a nós termos bom ânimo, porque quem venceu o mundo está vivo nos esperando com o nosso lugar reservado. Eu ouvi uma frase muito interessante que diz que Jesus se entregou à cruz para morrer a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida aqui na terra. Então que nós possamos, irmãos, nos lançar de corpo e alma para fazer valer o sacrifício de Jesus na cruz. Naquele grande dia, Jesus nos libertou de altares enganosos, e hoje nós precisamos somente nos render a Ele. Nós precisamos somente separar a melhor porção para entregar ao nosso Senhor. E por isso que é importante que tudo esteja em plena ordem, para que o Senhor se manifeste e o seu avivamento recaia sobre as nossas vidas diariamente. Nós acabamos de ler aqui em Levítico que nós precisamos retirar as cinzas do altar. Os versículos 10 e 11 nos diz que era necessário o sacerdote retirar as cinzas e levá-las para fora do altar. Assim como o sacerdote precisava retirar as cinzas, hoje nós devemos tirar tudo aquilo que é impuro das nossas vidas, tudo aquilo que já não nos serve mais na nossa caminhada com Deus, tudo aquilo que não nos pertence, porque o Senhor não nos entregou fardos. Está na hora de nós deixarmos para trás, para nós vivermos o novo na presença de Deus. E nós bem sabemos que cinzas não pegam fogo, por isso que é importante nós arrancarmos. Em Hebreus 12, do 1 ao 2 diz: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando somente, fixamente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que não importa o que você fez. Significa que não importa se até aqui você carregou algum pecado de estimação. O que importa é que você está aqui nessa noite e o Senhor quer te limpar. O Senhor quer arrancar tudo aquilo que não vem dele, para que você
tenha um espaço liberado para o reino dele se manifestar na sua vida. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Tem uma frase também interessante do Martinho Lutero que diz: pensei que um velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. E agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Irmãos, a única forma de nós matarmos o velho homem que vem correndo, tentando nos tomar novamente, é jejuando, é nos consagrando ao Senhor, é orando, é renunciando, é dizendo não para o pecado. É todo dia nós levantarmos e dizermos: hoje eu escolho adorar ao Senhor, hoje eu escolho servir a Jesus, e o pecado não vai me dominar, porque eu sirvo ao Senhor. E a vida do cristão é assim mesmo, irmãos. Ela é marcada pela renúncia. É matando o seu leão de cada dia. Nós não precisamos viver ansiosos com o nosso amanhã, preocupados com o que acontecerá. Basta nós matarmos o nosso leão de cada dia. Às vezes nós sofremos porque nós pensamos em tantas coisas que nós temos que dar conta, e o Senhor, Ele está olhando para nós e falando: filho, eu só quero que você vença hoje. Eu só quero que você diga não ao pecado hoje. Eu só quero que você olhe para mim como o Senhor da sua vida hoje. Então nós não precisamos viver ansiosos, preocupados com o que vai ser amanhã. Senhor, mas eu sou tão fraco. Mas a palavra do Senhor diz que é na nossa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. Embora uma vida de pecados seja prazerosa momentaneamente, embora uma vida de pecados seja muito atraente, viver fora da vontade do Senhor cansa. Quando a palavra nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós decidimos viver contra tudo aquilo que Ele estabeleceu, irmãos, pensa num fardo que a gente carrega. Quando nós decidimos viver fora da presença do Senhor, a única resposta que a gente tem é que a gente vai nadar e vai morrer na praia. A gente não vai alcançar aquilo que Ele preparou. O pecado, ele adoece as nossas vidas, ele causa morte espiritual e ele nos fadiga. Mas Jesus nos diz em Mateus 11:28: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que em mim vocês vão encontrar alívio. Ou seja, para o Senhor não tem causa perdida. Não importa aquilo que nós fizemos, basta nós nos achegarmos a Ele com arrependimento, e o Senhor faz o sobrenatural nas nossas vidas. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos restaura, que nos transforma. E é nele que nós encontraremos a salvação, o descanso para as nossas almas, a purificação do nosso altar. Algo muito importante que Levítico nos diz também é que nós não devemos deixar o nosso altar vazio. Então não basta apenas nós retirarmos as cinzas. Ah, tá tudo bem, me livrei dos pecados. Pecados como a ira, a fofoca. Pecados como tudo aquilo que o Senhor diz que é pecado, né? Tem muitos mandamentos na palavra do Senhor que nós devemos seguir. E além de nós retirarmos tudo isso, nós precisamos manter o nosso altar ativo. Então, no versículo 12, a palavra nos diz que toda manhã o sacerdote tinha o dever de acrescentar lenha. Às vezes, nós nos distraímos e nos limitamos aos cultos que nós estamos presentes. Então, exemplo, às vezes nós viemos ao culto de domingo, nós somos abençoados com a palavra, nós adoramos ao Senhor com os nossos louvores, com a nossa adoração, nós somos edificados através dos testemunhos e nós retornamos aos nossos lares como se o culto de domingo fosse suficiente para nos mantermos ativos a semana toda. Mas Provérbios 26:20 nos dá uma receita. Ele nos diz que sem lenha o fogo se apaga. A lenha, ela é a manutenção diária.
Deus, ele fez questão de mencionar esse versículo na sua palavra, porque assim como os sacerdotes tinham que colocar lenha toda manhã naquele altar, nós também diariamente devemos alimentar o nosso espírito. Diariamente nós devemos separar tudo aquilo que nós temos para entregar ao Senhor. A nossa manutenção diária é o jejum, é a oração, é a consagração, e não tem para onde correr. Tem dias que nós não acordamos tão assim. Nós acordamos meio xoxo. Não é todo dia que nós acordamos 100% bem, mas o nosso dever é fazer aquilo que é importante para nós. Se o Senhor é importante para você, você não vai deixar de falar com Ele, porque quando nós casamos e nós entendemos que o nosso cônjuge é totalmente importante para nós, ou quem não é casado ainda acorda e entende que o seu pai e sua mãe é importante para sua vida, você acorda e você já faz o quê? Bom dia, descansou bem? Então com o Senhor não é diferente. Se o Senhor faz parte da nossa rotina, se o Senhor tem o nosso coração, o nosso dever é todo dia acordar e falando: muito obrigada, Espírito Santo, obrigada por estar mais um dia de pé, obrigada pela saúde, obrigada por eu estar respirando, porque o fôlego de vida vem somente do Espírito do Senhor. E o que nos mantém também vivos, tanto fisicamente como espiritualmente, é a nossa fome e a nossa sede pela presença de Deus. John Piper certa vez disse: se nós não sentimos fome de Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo. Às vezes, irmãos, nós vamos vivendo a nossa vida e sem perceber nós nos enchemos de tudo aquilo que não é suficiente para nós. Nós nos enchemos de tudo aquilo que não sustenta a nossa fé, que não tem substância. Por viver no modo automático. Acordei, vou lá, tomo meu café, vou trabalhar, volto, estou muito cansado, vou dormir, talvez estudo. A rotina, ela também nos adoece. Mas se nós quisermos nos esvaziar hoje, o Senhor, Ele está disposto a nos encher do pão do céu. O pão que Ele diz que a partir do momento que nós nos alimentarmos dele, nós nunca mais teremos fome. Um Deus que dá água viva para cada um de nós. E Ele disse: beba da fonte e você nunca mais terá sede. Irmãos, não tem para onde correr. A receita é Cristo. A receita foi Cristo. E a receita continuará sendo Jesus Cristo. Isaías 55:6 diz: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem a Ele por quanto Ele está perto. Esse versículo nos lembra que Jesus está disponível a todos que forem até Ele, mas é necessário nós darmos um passo. Mateus 7:7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. É nos relacionarmos com o Senhor todos os dias, é dizermos os não necessários, é buscarmos ao Senhor como se fosse a nossa primeira vez e também como se fosse a última. Dessa forma, irmãos, não tem como a nossa vida dar errado. Em Romanos 12:2 diz que a nossa vida, ela deve ser oferecida ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É nós transbordarmos Jesus o tempo todo, é nós suarmos Jesus como nós estamos suando aqui, é nós respirarmos Jesus o tempo todo. Tem pessoas que falam: nossa, como é chato andar com você, como é chato andar com ciclano, com fulano. Irmãos, não tem pra onde correr. Jesus é a água viva, Jesus é o pão do céu. Então nós vamos falar de quem? Se é Ele que gera a vida, se a resposta, se a solução, tudo vem do trono do Senhor. E a lenha é a preparação do nosso altar para receber a oferta e o fogo. Depois que nós entendemos aqui sobre o nosso altar, que nós tiramos as cinzas dele, nós precisamos escolher aquilo que nós temos de melhor para entregar no altar do Senhor. Nós vimos anteriormente o exemplo de Abel, mas a Bíblia também é muito clara em nos trazer a vida do seu irmão Caim. A Bíblia nos diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Sabe por quê? Porque não é sobre nós termos mãos ativas, é sobre o nosso coração estar derramado na presença do Senhor.
nós o honrarmos com os lábios é muito fácil. Como tem um ditado popular que diz que falar até papagaio fala. Portanto, o que deve falar através de nós é o nosso modo de vida. Como o pastor trouxe de reflexão para nós ontem, que o Pedro estava ali curioso, com 11 anos de idade, queimando, querendo pregar a palavra do Senhor, e o pastor o orientou. Primeiro nós começamos a pregar com as nossas vidas. Então existe uma ordem a ser seguida. O Senhor, Ele quer somente o nosso coração. Ele quer que nós sim adoremos Ele em espírito e em verdade. Mas no meio disso nós também precisamos observar a nossa motivação e a intenção do nosso coração. O porquê que nós fazemos aquilo que nós fazemos. Quando nós paramos para refletir sobre esse ponto, nós percebemos que muitas vezes as nossas atitudes, elas estão motivadas por interesses pessoais, ou talvez pelo desejo de reconhecimento. Se a Bíblia, ela nos dissesse que nós seríamos salvos através das obras, irmãos, nós ajudaríamos muito mais o nosso próximo para alcançar a salvação. Mas por que nós já não fazemos isso, se a palavra nos diz que Jesus nos chamou para servir? Um outro exemplo também é que se nós fôssemos salvos pela leitura da palavra, nós estaríamos meditando o tempo todo na palavra do Senhor. Mas por que nós já não fazemos isso, se a Bíblia nos instrui que nós devemos meditar nela de dia e de noite? Talvez seja porque o nosso coração ele está preso em outras prioridades. Mas se tem alguém interessado em nos limpar de toda motivação errada, de todo interesse que não vem dele, é Jesus. Aleluia! O Senhor, Ele nos diz em João 15, do 1 ao 4: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Mas todo aquele que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Ele diz: vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim, que eu permanecerei em vós. O Senhor, Ele tem prazer em permanecer dentro de nós. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos chamar de filhos amados. E uma vez que nós preparamos todo o cenário, é hora de nós deixarmos Deus trazer o fogo do avivamento. Quando a palavra nos diz no versículo 13 que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, Ele está dizendo que quando nós preparamos o cenário, quando o nosso altar está limpo, com a manutenção em dia, quando nós colocamos nele aquilo que nós temos de melhor e nós entregamos ao Senhor, é o próprio Deus que se responsabiliza em derramar o seu fogo sobre as nossas vidas. O fogo do Senhor, Ele mantém a chama da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança acesa. Ele enche os nossos corações com o seu Espírito Santo, para que nunca mais nós venhamos olhar para trás, achando que o que nós vivemos de bom estava lá atrás. O Senhor fala: olhe para agora, olhe tudo que eu estou fazendo na sua vida nesse momento, e olhe para frente, porque as minhas promessas não acabaram. A minha promessa para a tua vida é a coroa de vida eterna. Eu te quero na mesa comigo. Eu tenho mais para a sua vida. Aleluias. Assim como o fogo físico, ele tem diversas funções. O fogo, ele queima, ele purifica, ele ilumina, ele molda e ele esteriliza. O fogo da presença do Senhor, ele atua em nós de maneira extraordinária, de maneira poderosa. O fogo do Senhor, ele nos purifica de toda impureza. O fogo do Senhor molda o nosso caráter. Tudo aquilo que nós temos de ruim, ele molda semelhante à sua imagem. O fogo do Senhor, ele aquece os nossos corações nos dias frios, nos dias em que nós estamos querendo desistir, nos dias de dificuldade. O fogo do Senhor, ele esteriliza toda a nossa fragilidade espiritual, toda a nossa fragilidade emocional. O fogo do Senhor nos livra de predadores noturnos que tentam nos atacar para nos roubar da sua presença. E dessa maneira, irmãos, através do fogo do Espírito Santo, o Senhor traz vida sobre nós. O Senhor nos faz ativos para a obra dele, e nós não queremos nunca mais parar. O que será que está faltando para nós
nessa noite? Será que é a lenha? Será que é retirar as cinzas do altar? Ou será que é entregarmos a nossa melhor oferta? Eu não sei. Mas o Senhor está dizendo: entregue a mim a sua necessidade, que eu vou fazer no seu altar. O fogo do Senhor, ele não está limitado a um bom louvor. O fogo do Senhor não está limitado a palavras que são boas aos nossos ouvidos. A palavra do Senhor, ela não está limitada aos cultos rotineiros. A palavra do Senhor, o seu fogo, não é um símbolo. O fogo do Senhor é a própria manifestação do Espírito Santo descendo vivo dentro de nós. Joel 2 diz: não rasguem as vestes de vocês, não precisam colocar a cara de vocês no pó. O que vocês precisam fazer é rasgar o coração e se entregar a mim. Porque é assim, irmãos, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O Senhor vai fazer de nós nessa noite tochas vivas em sua presença. O Senhor, em sua presença, Ele vai fazer aquele que estava frio acender as suas chamas nesse momento. Aquele que já estava quente, o Senhor vai incendiar com o poder da sua presença. Se coloquem de pé, irmãos. Que nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos.